Estou chamando agora o debate construção de assistente de voz, o que há de novo nas plataformas. Tá? Então aqui é a galera, gente, que mete a mão na massa e começa a desenvolver. Esse é o objetivo agora. E eu queria chamar já a vinheta e o card do Rodrigo Rubini, que é Head de Tecnologia da Binext. Ele vai falar sobre Actions Builder, Interactive Canvas e soluções para o desenvolvimento de Voice Apps e Voice Games. Chama a vinheta do Rubini e logo em seguida o Rubini entra para a apresentação. New Voice Summit apresenta Rodrigo Rubini, Head of Technology da Binext. Então vamos lá, vou apresentar aqui. Obrigado, Daniel, obrigado, Júlio, obrigado ao pessoal que está aí online com a gente até agora. Prazer estar aqui no Voice Summit 2021. As palestras têm sido super interessantes, a gente conhecer um pouco do que está acontecendo mundo afora no mercado da voz. E eu queria... eu sou o Rodrigo Rubini, eu não sei se vocês me apresentaram antes, né? A gente fica aqui na sala de espera, mas eu sou Head de Tecnologia aqui da Binext. Queria falar um pouco de quem é a Binext, contar um pouquinho da história que trouxe a gente até aqui, no mundo da voz. Então, vou botar uma apresentação. Quando vocês estiverem vendo, me avisem, por favor. Vamos lá. Está pronta, pode apresentar. Tá bem. Então, a Binext, ela surgiu há 4 anos, estamos há 4 anos no mercado da voz. A gente tem trabalhado aí, focado nos assistentes de voz. A gente tem produzido, trabalhado aí para mais de 20 projetos lançados com grandes marcas, aí, marcas globais como Colgate. Interessante falar da Colgate, um projeto que a gente tem muito carinho, onde a gente lançou o Colgate Oral Care e o Colgate Kids, que auxilia as crianças aí na escovação. É um projeto bastante interessante, as crianças acessam e curtem bastante, os pais amam porque na hora de escovar o dente, o Google, a Alexa ajudam no momento do tempo que ela tem que ficar escovando o dente, como é que escova o dentinho na parte de cima, na parte de baixo. É um projeto pessoalmente bastante interessante, a gente tem um prazer enorme de ter participado e continuar na manutenção, né, na expansão. Isso tem sido tão falado aqui. Não é um projeto que a gente coloca de pé e deixa parado, mas é algo vivo, orgânico, que tem crescido bastante. A gente já fez frente para o próprio Google, Supergás Brás foi um que a gente lançou recentemente, né, para venda de gás e foi um sucesso também. A gente, como uma produtora Voice First, a gente tem tido um sucesso bem especial aí na criação desses ativos digitais, que a gente chama de um novo ativo digital para as companhias, para as grandes marcas, e isso tem sido bem interessante para a gente como experiência. As empresas têm visto um valor enorme na criação de assistentes de marca. A gente tem tido a oportunidade de estar alinhado com a equipe de marketing, equipe de criação de produtos. Então, voltando a falar um pouquinho também, Colgate, todo lançamento novo alinhado com a Alexa, com o Google, como um suporte para vendas. A gente lançou na Alexa o primeiro e-commerce na Colgate. Então, os produtos estão alinhados com a expectativa da marca, os lançamentos têm sido apresentados na Alexa também, o Google já avançando nesse ponto também. Enfim, a gente tem tido sucesso aí na criação desse novo ativo digital. Como uma empresa high-end development, a gente tem capacitado os profissionais. Acho que, por que eu estou falando sobre isso? É porque é um mercado muito novo, e depois de mim vai falar o João e o Billy, eles certamente passam pelos mesmos desafios de capacitação de profissionais, a gente ter mão de obra capacitada, qualificada para isso. Foi falado pelo Wally Brill mais cedo, que veio sobre
como capacitar os profissionais para isso, e ele abriu o leque, né, falando sobre possíveis migrações de outras áreas para o desenho das interfaces de voz, e assim a gente tem feito no campo também do desenvolvimento. Como desenvolvedor eu falo, para muita gente é algo que tem crescido muito, tem sido é algo realmente muito promissor. A gente tem visto um mercado extremamente aquecido, né? Mais cedo a gente ouviu palestras falando sobre o crescimento do mercado da voz, o Matt Rock falando sobre quão aquecido tem estado o mundo da voz, e os cases comprovam, os cases mostram isso. Então, a nossa intenção como produtora, como agência, é fomentar esse mercado da voz. Mas eu não vou me deter nisso, eu queria falar sobre o tema de hoje, da minha palestra, sobre o Google Assistant, o que tem de novo, as novidades aí do Actions Builder, Interactive Canvas, o que é isso, né? E as soluções para o desenvolvimento aí de voice games e aplicativos de voz, tá? Como é que, se a gente estivesse falando aqui para um público, a gente está falando para um público misto, se a gente estivesse falando para um público de desenvolvedores, eu abriria a IDE aqui e a gente começaria a mostrar um pouco do código. Mas trabalhando aqui e falando para um público misto, eu fiz questão de colocar o que é cada um desses itens, até para gestores que estejam aqui participando, gerente da área de marketing, enfim, você que está na expectativa de criar um assistente, até para você entender o que vai ser falado, conhecer o que tem aí, para você poder ter sucesso na criação do seu novo ativo digital. Então, hoje o Google oferece uma série de... Ele evoluiu, né, do meio do ano passado para frente, com uma suíte de aplicações. Ele evoluiu criando o Actions Builder, lançando a possibilidade do Interactive Canvas. E o que é isso? O que é essa suíte que o Google hoje oferta para os desenvolvedores e para quem não é desenvolvedor, tá? Estou falando aqui para pessoas que não conhecem o que é o código, como é que você faz a instalação de um pacote, não importa. O Actions Builder hoje permite você, na interface web, fazer a criação do fluxo de conversação, fazer o treinamento da NLU. O que é isso? É o Natural Language Understanding, que, na verdade, é o treinamento da inteligência artificial para nada mais fazer do que entender corretamente o que o usuário está falando. A gente fala muito das intents, das intenções do usuário. Então, se você pergunta para ele, você gostaria de continuar? Então, você tem o sim, você tem o claro, você tem a pessoa que responde sim, vamos em frente, bora, as gírias, na verdade. Então, a gente considera tudo isso no treinamento da sua inteligência artificial aplicada ao seu assistente. Então, tudo isso você faz hoje via Actions Builder, tá? A parte de testes e depuração, quando você consegue fazer todo o trace da onde você está passando dentro das interações no seu assistente. Criação de cenas, é muito interessante o conceito de cenas. Você pega um assistente de voz hoje, criado para o Google Assistente, por exemplo, você consegue trabalhar com cenas específicas onde algumas intents, alguns tipos, algumas informações que você quer, elas são agrupadas em cenas. Então, volto a falar, assistentes muito grandes, que você tenha uma quantidade muito grande de conteúdos, você consegue classificá-los por cena, para você evitar aqueles que estão me ouvindo aqui, que já desenvolveram alguma coisa para assistente de voz, sabem o desafio que é fazer o treinamento bem apurado e afinado da inteligência artificial. Você, por dentro do Actions Builder, você define o nome da sua action, a forma como ela vai ser chamada, falar com, né? Então, você consegue ali por dentro já fazer, inclusive ouvir como vai ser pronunciado pelo Google, bem interessante. Então, é uma ferramenta bastante robusta, tem um editor de código, para quem já quiser se aventurar a fazer alguma coisa mais customizada, um pouquinho mais específica, dentro desse console do Actions Builder, você já consegue fazer, mesmo sem entender nada de cloud computing, ou mesmo de programação mais a fundo, você consegue ali por dentro desse console já começar a dar os primeiros passos. Eu coloquei o link aí,
justamente para fomentar a curiosidade, depois você poder entrar e ver. O Interactive Canvas nada mais é do que a facilidade que hoje o Google trouxe na apresentação de interfaces visuais para que a experiência do uso do assistente se torne mais atraente, tá? Então, eu coloquei ali o primeiro tópico, HTML, CSS, JavaScript, ou seja, ele trouxe a capacidade da web para dentro do assistente, em outras palavras, hoje restritas ainda a actions para jogos, storytelling, então você consegue criar a sua aplicação, o seu assistente com um apelo visual extremamente mais apurado, mais interativo, você consegue trazer a experiência visual para dentro do assistente. Isso certamente, a gente tem experiência, a gente tem visto isso no nosso dia a dia, maior engajamento, uso mais contínuo, uso com mais tempo dentro da sua action, isso tudo por conta de uma interação visual bem mais atraente, permitida pelo Interactive Canvas. Isso é legal, uma coisa que é pouco falado, mas trouxe para dentro do universo da voz o papel do front-end e do designer. E até então, quando se falava de assistente de voz, se falava dos cards, apenas algumas imagenzinhas que eram possíveis de serem aplicadas, mas com a integração do Interactive Canvas é muito interessante porque traz para dentro do universo, do mundo da voz, esses profissionais, que são os front-ends e os designers, né? Enfim, você começa a ter mais gente trabalhando em prol do mundo da voz, é o que a gente espera. Então, também coloquei o link aí embaixo, se você quiser ler mais a respeito. E falando um pouquinho de hands-on, mão na massa, quem quiser já entrar e começar a perceber como é que você consegue, muita gente talvez acostumada com os aplicativos ou até com o universo web, onde é que eu hospedo isso, onde é que eu coloco isso para funcionar. Como eu disse, o Actions Builder te dá todo esse caminho preparado, mas você tem soluções mais robustas para alguns desenvolvimentos mais profundos, como você pode usar o Firebase, o próprio Actions SDK, ali para você estender as funcionalidades do seu assistente, conectar com a sua API, com o seu sistema legado, enfim, fazer uma série de integrações aí bacanas, você pode usar essas ferramentas. E eu quis destacar aqui também o Jovo, que é um framework que tem se destacado na produção, na criação, pela facilidade, pelo envolvimento que ele traz do desenvolvedor para dentro da criação do assistente de voz. Tá? E aqui trazer um case, só para você poder ver no mundo real o que é esse tal do Interactive Canvas, que experiência a mais ele traz para o assistente de voz. Então, se você tiver com o seu celular aí, é só dizer para ele, ok, Google, falar com o mestre da bola tupi. Esse foi um dos jogos que a gente lançou, foi o primeiro jogo que nós criamos em Interactive Canvas. Ele foi lançado em agosto do ano passado, 3 meses, se não me falha a memória, apenas 3 meses depois do release do Google, do Interactive Canvas. Foi um desafio bem bacana. Hoje é um joguinho que já tem mais de 300 mil usuários, com mais de 35 mil usuários cadastrados. É um dos joguinhos que tem transaction. O que é isso? É a venda dos digital goods, ou seja, a venda de um pacote de assinatura que você pode jogar ilimitado, enfim. Então, esse é um joguinho que, se você depois falar aí com o seu assistente, ok, Google, falar com o mestre da bola tupi, você que é do Rio, especialmente, vai conhecer a voz do José Carlos Araújo, que faz parte aí da narração aí do jogo, é a persona. Enfim, ficou bem interessante, é um joguinho viciante, você escolhe o seu time, você joga para pontuar por você e pelo seu clube. Então, você quer ver seu time na frente, aí você joga, enfim, você se engaja. É um joguinho que tem um engajamento muito grande, é bastante especial para a gente, não só por ser o primeiro, mas por falar de uma paixão nacional, que é o futebol, e tem se tornado cada vez mais aí os assistentes de voz. Eu queria pedir uma licença aí para o Bruno, para o Daniel e para o Júlio,
para falar de uma novidade aí que a gente tem para trazer para o mercado, que é o BeVoice, um Analytics para assistentes de voz. É uma novidade que, para nós, aqui como Binext, há muitos anos, a gente já nesse mercado, trilhando o mercado da voz, a gente tem tido a necessidade cada vez maior de trazer informações para os nossos usuários, para as grandes marcas, conseguirem enxergar o caminho do usuário, quanto tempo ele tem ficado, porque você há de convir que na web a gente tem uma qualificação, uma qualidade de dados muito grande hoje, né? Google Analytics, uma série de ferramentas, você consegue mensurar o que o usuário fez, de onde ele veio, para onde ele vai, e de fato a gente sentia esse gap muito grande entre quem está vindo da web, uma série de informações, e chegava no mercado da voz, e aí? Quem é o usuário? De onde ele veio, para onde ele vai, quanto tempo ele ficou, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, por que ele parou aqui. Então, a gente, com muito orgulho, a gente está lançando aí uma ferramenta para o mercado, chamada BeVoice, focada em assistentes de voz. Eu até botei o QR Code aqui para trazer para o público aqui do nosso Summit uma oferta de privilégio aí para você estar aqui com a gente até hoje, até agora, assistindo às lives. Esse trial grátis, é só você escanear aí o QR Code, você vai entrar no nosso site, bevoice.ai. São informações em tempo real. É interessante que a gente sempre se perguntou por que a gente não conseguia saber o que estava acontecendo com o usuário naquele momento. Então, o BeVoice, como fruto de 4 anos já de experiência no mercado da voz, a gente percebeu que isso era uma feature super importante, a gente ter os dados ali em tempo real. Você vai falar para uma pessoa de marketing que ele tem que esperar 2, 3 dias para coletar os dados da campanha que ele está rodando, daquilo que ele está fazendo, é quase que enlouquecedor para ele e para a gente também, que quer ver o resultado, quer ver quantos usuários estão engajando. Enfim, então hoje a gente tem dados em tempo real, com uma série de gráficos bem interativos, com facilidade de uso, exportar para todo tipo de formato que você precisar. Ele é multiplataforma, a gente lançou ele para Google Assistente e Alexa, e abrindo um parênteses, Google Assistente Actions Builder e Google Assistente baseado também no Dialogflow. Tá? A integração, a gente pensou nessa integração de maneira muito simples, muito fácil. Você que já tem uma action hoje, fizer o seu cadastro ali para o trial, em seguida a gente vai fazer contato com você, você vai perceber quão simples é a integração, você consegue colocar super rápido e consegue já observar os dados, o comportamento do teu usuário dentro da sua action ou da sua skill. Tá? A gente também pensou bastante, uma coisa que, como eu falava, fornecer esses dados do ponto de vista gerencial, a gente criou um painel para isso. É muito interessante que você entra na ferramenta, você já tem todos os dados ali super relevantes dentro desse dashboard. E aí é um barato, porque a gente consegue começar a entender de fato aquilo que a gente sempre falou, a jornada do usuário. Então, a gente consegue saber quem está voltando, quanto tempo ele ficou, quantas interações. Então, tem sido um caminho bem prazeroso para a gente criar o BeVoice. Nasceu como uma ferramenta nossa e a gente percebeu que o mercado precisa disso. Então, quando a gente decidiu torná-lo uma ferramenta, um produto, né, chamado BeVoice Analytics, a gente já tinha feito todos os testes de uso, enfim, nas nossas actions e skills, e a gente consegue saber o caminho do usuário, interações, as intenções dele, por que falhou aqui, por que falhou ali, o que precisa ser melhorado na conversação, o que a gente falhou na retenção do usuário. Uma coisa super interessante, muito nova ainda no nosso mercado da voz, que é você conseguir monitorar as vendas, as conversões que você tem na venda de digital goods, de assinaturas, pacotes, enfim, o que quer que seja dentro da sua action, skill. Então, a gente trouxe para dentro do BeVoice informações que a gente
ainda fica bastante animado em observar quando a gente lança uma action, uma skill a nível mundial em 3 línguas, 4 línguas, como foram algumas que nós lançamos. A gente consegue ver o mapa, a gente consegue ver de onde estão os maiores números de acesso, então a gente consegue observar e a gente tem surpresas muito legais aqui. A gente vê, às vezes, uma semana a Espanha está na frente, Brasil em segundo, depois vem Estados Unidos, na outra semana acontece alguma ação do Google ou da Alexa, enfim, a gente vê os números dos Estados Unidos crescerem, daqui a pouco é Brasil, Austrália, enfim, é bem bacana a gente conseguir monitorar isso também em tempo real, enfim. E uma informação super interessante e relevante que a gente tem buscado nessa nomenclatura chamada multimodalidade é conseguir perceber quais os devices que estão acessando, que estão entrando na nossa skill, na nossa action. Então, a gente consegue saber de onde ele está vindo, se ele está usando um dispositivo com tela ou sem tela. Enfim, esse é o BeVoice. Eu vou colocar aqui algumas telinhas. Vou passar rápido de propósito, que é para deixar esse gostinho na boca aí para você poder depois fazer o trial grátis e poder experimentar a ferramenta, observar seu funcionamento, colocar a sua action, sua skill para ser monitorada. Eu vou botar aqui, deixar o QR Code um pouco maior. E eu queria aqui aproveitar esse espaço, mas me dá mais 10 segundinhos para agradecer a turma que tem estado com tanto afinco aí trabalhando no BeVoice, por trás dessa ferramenta, como eu já disse, são 4 anos de experiência e muita gente dedicada aí, Alan, Wellington, Zama, Tati, Lemos, enfim, tanta gente boa aí trabalhando para que esse projeto pudesse acontecer, se tornar uma ferramenta robusta, enfim. E eu queria deixar meu agradecimento aí a todos e vou deixar meus contatos aqui também. Pode mandar e-mail, entrar no LinkedIn, chamar no chat. Eu como sou apaixonado aí por esse mundo da voz, algumas pessoas chegam, olha, estou precisando de ajuda, você pode me ajudar nisso, não tenha qualquer restrição quanto a isso, pode me chamar, estou acessível para te ajudar, enfim, para fomentar esse mundo da voz, que é a nossa intenção, sempre foi, e deixar esse lançamento aí do BeVoice como uma novidade aí para nosso novo negócio aí, chamado BeVoice. Se você puder, entra depois lá, bevoice.ai, e aí a gente vai ter o maior prazer em te ajudar a embarcar na plataforma, enfim, você ter esses dados sobre a sua action e a sua skill. Obrigado aí a todos, obrigado mais uma vez a Júlio, Daniel, pela oportunidade de participar aqui do Summit. É um prazer enorme e, mais uma vez, aí, obrigado por promover esse evento tão interessante para toda a comunidade. Valeu, Rubini. Obrigado você, muito legal. A gente, evidentemente, sabe bastante aí do BeVoice. Espero que estejam interessados em conhecer a plataforma, estejam interessados em embarcar para entender um pouco. Enfim, entrem em contato aí com o Rubini, que, enfim, vão ser muito bem-vindos. Eu vou chamar agora um cara que eu conheci aí mais ou menos há um ano e meio, acho que um pouco menos de 2 anos, para ser mais preciso, né? O João Paulo Alqueres também é um pioneiro, né? Como modéstia à parte todos nós somos, desse mercado da voz. Ele, além de tudo, além do projeto que ele vai contar, ele é o único, se não me engano, latino-americano Alexa Champion. Ele vai explicar o que é Alexa Champion. Então, pô, muito legal ter você aqui, João Paulo Alqueres, bem-vindo. Vai entrar agora a vinheta do Alqueres e logo em seguida, depois da vinheta, boa tarde, Alqueres, bem-vindo. A bola está contigo. New Voice Summit apresenta João Paulo Alqueres, founder da Yara Digital. Agora a bola está contigo. Boa. Gostei do fundo aí, legal. Agora Para trazer um pouco da referência, né? E lembrar sempre que a gente não está trabalhando, né? A gente está fazendo o que... É isso aí. Que vai lá, João. Galera, brigadaço. Daniel, sem palavras aí por esse convite, deixar Júlio, me deixar caminhar aí ao lado de vocês. Para mim é um prazer estar desbravando esse setor muito bem acompanhado.
O Billy é um parceiro aí dá para dizer já de longa data, porque a gente está, desde que eu me entendo assim por gente nesse mundo aqui, a gente está caminhando juntos, então é um parceiro aqui de caminhada. Rodrigo, a gente já conversava há muito tempo nos fóruns do Voice Flow, há 2 anos atrás, eu não sei se ele vai lembrar, ou se ele quer lembrar, mas o fato é que a gente estava desbravando lá atrás isso junto, então é um prazer aqui. Para quem não conhece a gente, eu sinto que eu estou entre amigos, fazendo aí a descrição para quem não conhece a gente, né? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela, gente, mas é só para servir aqui de um guia, fazer uma apresentação e para a gente poder abrir aí para conversar nós três, tá? Então deixa eu compartilhar aqui. Eu compartilhar uma aqui. Na verdade, é uma janela. Vê se vocês conseguem ver. Tá dando para ver? Alguém consegue dar um retorno para mim? Sim? Sim. Ah, ótimo, beleza. Então, vamos lá, eu sou João Paulo Queres, eu sou Alexa Champion, que é um reconhecimento dado pela Amazon para desenvolvedores de voz que trabalham em prol da plataforma de voz da Amazon e se dedicam a criar soluções para incrementar aí o conhecimento da Alexa através de custom skills. Então, sou muito grato por ter esse reconhecimento. Falando um pouco agora aqui das convicções pessoais do João Paulo, eu acredito que a voz ambiental é o futuro, não existe qualquer discussão na minha cabeça sobre isso, eu não debato internamente sobre isso, para mim isso já está internalizado e eu passo parte do meu dia tentando convencer as pessoas dessa minha visão. Tá? O que é computação ambiental? É você conversar com as paredes, com geladeiras, com televisores, com celular, com tudo que tiver na sua frente, você ter a habilidade de conversar com esses objetos. Então, eu acredito que a gente está caminhando para um momento onde isso vai acontecer. Por quê? Porque não dá mais para ficar como está. Você não pode pegar um celular e fazer um scroll por 200, 300 aplicativos para tentar resolver um problema. A computação ela precisa ser ambiental, ela precisa ser ubíqua, precisa estar presente em todos os lugares e precisa estar disponível para você utilizar ela. Ela precisa entender onde é que você está, então precisa ser contextual. Então, a única forma disso acontecer é através da computação ambiental, e a interface de voz é a interface mais adequada, é a interface mais orgânica que você tem, que é um ser humano conversar com uma máquina para poder resolver um objetivo. Tá? Eu trabalho muito para poder entender o mercado brasileiro e como que o brasileiro interage com aplicações de voz. A gente teve o benefício dessa tecnologia chegar 5 anos depois do que chegou nos Estados Unidos, 5 ou 6 anos, a gente teve o benefício de ter esse tempo, então isso faz com que a gente consiga olhar para o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa e tentar entender como que isso vai influenciar aqui no Brasil. Mas o que é importante é que o Brasil vai ter a sua voz. O brasileiro, ele interage com as mensagens de voz do WhatsApp, por exemplo, de uma forma que nenhum outro país interage, usa de uma forma que nenhum outro país usa. Então, é muito natural do brasileiro que ele vá escolher uma forma de interação que seja diferente dos outros lugares, dado isso que acontece no WhatsApp, que é o lugar que a gente consegue olhar assim com mais proeminência o uso de voz. Então a gente aposta nisso, aposta nessa exploração, e para isso que a gente trabalha, nesse sentido que a gente trabalha. Outra coisa, uma convicção, né, que não basta ter um bom produto, um bom aplicativo de voz ou um bom serviço. A gente precisa oferecer um conteúdo, e que esse conteúdo ele precisa estar presente no dia a dia, né? O Rubini falou do mestre da bola, você vê a quantidade de conteúdo que é gerado, próprias outras aplicações de voz, Wnex ou Colgate. Então, o conteúdo ela é simplesmente a parte central das experiências de voz, né? E muito como o Bill Gates se referia à internet com o artigo dele lá, o Content is King, de 1996, que abriu caminho lá para o investimento da Microsoft na NBC, né, criando a MSNBC, lá atrás, que ele percebeu que o conteúdo era crítico
para a internet, aqui já existe esse entendimento, pelo menos na experimentação toda que a gente tem feito, de que o conteúdo vai ser crítico para essas aplicações de voz. Então a gente desenha todas as aplicações de voz em torno de um conteúdo que ele pode ser atualizado, que ele pode ser diário, que tenha validade para o usuário diariamente. A gente acredita também a quarta convicção e convicção firme que a gente tem em relação ao relacionamento que a gente tem com os clientes. Tá? Porque a gente precisa gerar esse conteúdo para ele constantemente. A gente acredita num relacionamento de longo prazo. Então a gente raramente pega projeto que é um projeto de uma entrega que é feita e a gente vai embora. A gente organiza os nossos projetos e as entregas de trabalho que a gente faz para relacionamentos de longo prazo. São programas de voz. E o cliente que, porventura, não esteja pronto para isso, usualmente o que ele vai fazer vai ser uma prova de conceito, mas quando ele estiver pronto, para nós aqui, o que é importante que fique claro é que esse projeto é um projeto de pelo menos 12 meses, um projeto de voz, é um projeto constante. Para ele ser medido, você precisa passar pelo menos 90 dias com essa aplicação no ar, para você ter uma janela de medição que seja relevante. Então a gente investe e acredita nesses relacionamentos de longo prazo para projetos de voz, né, que a gente chama de programas de voz. Tá? E aí o trabalho é feito justamente ajudando as empresas a explorar essa tecnologia, a forma como eu trabalho. Aí falando um pouco, para poder também nivelar o conhecimento com todo mundo que tá aqui, eu acredito que boa parte das pessoas aqui não conhecem assistente de voz e devem ter entrado para poder se familiarizar, enfim, com essa onda toda que está cada vez mais presente na mídia. Em relação às interfaces de voz, né, elas estão mais presentes do que vocês imaginam na ficção. Isso aí remonta, e aí eu comecei a fazer essa apresentação aqui, aí comecei a fazer de trás para frente, né? E fui lá no Star Trek, que foi justamente foi a inspiração para Alexa, e já tinha ser humanos conversando com computadores. Depois a gente passa para o Star Wars, tá com o nome errado aqui, eu tenho que corrigir. Aí tem o HAL 9000 do 2001 Odisseia no Espaço, tem a Samantha do filme Ela, o Jarvis, a Super Máquina, enfim, diversas referências em que o ser humano está interagindo com o assistente de voz, né? Na realidade, o que aconteceu? De 2010 para cá, a gente teve uma série de inovações que permitiram que essa computação ambiental controlada por voz conseguisse chegar ao mercado, né? Isso começou com o Watson. Depois do projeto do Deep Blue, eles se dedicaram ao projeto do Watson, que era uma máquina que conseguiria jogar o jogo Jeopardy, um jogo americano muito famoso na TV de lá, e aí com isso surgiu toda essa forma de como que esse mercado ia se organizar, né? Aí seguiu pela Siri, teve depois em 2014 a Alexa, o Assistant, aí o Bixby e recentemente a Cilia da Huawei. E aí, mais um pouco para poder demonstrar que a voz está mais presente do que se imagina, que é uma coisa menos futurista do que se imagina, é que hoje já é possível controlar. Vocês viram hoje na palestra que teve mais cedo, a questão de controle de voz em automóveis. As TVs são um grande vendedor de produtos no site da Amazon, são TVs com assistente de voz, Google e Amazon embarcados. O Assistant está presente em todos os celulares Android de forma nativa, o Siri está presente em todos os celulares iOS de forma nativa. Tem os dispositivos também ambientais, que são os dispositivos, o mindset assim, ambiental da Amazon, né? E tem também, obviamente, tudo que remonta ao que a gente já tinha antes desses dispositivos estarem disponíveis, que é drive-thru, que é toda a tecnologia de voz que já existe há muito tempo, né? Que a gente já conhece há muito tempo. Por que comando de voz é tão importante, ele chama tanto a nossa atenção, pelo menos a minha atenção quando trabalho com isso, porque quando você coloca o comando de voz no seu workflow, você vê que você consegue trabalhar de forma muito mais direta e de forma com muito mais atenção quando você está trabalhando com voz. Aí tem uma comparação nesse gráfico ao lado,
que quando você está falando, você consegue processar 150 palavras por minuto. E lá no outro extremo, quando você está escrevendo texto, são 24. Então, olha a carga cognitiva que te demanda escrever um texto, né? Isso mostra o quão intrincado está essa habilidade da voz nas pessoas e quanto que isso é relevante você associar a computação à habilidade de você falar, quanto que isso é relevante nessa aproximação de você conseguir processar mais dado, de você conseguir acessar mais dado, quanto que é relevante você investir em uma computação acessada por voz. Outra coisa que está bastante no nosso radar, no meu radar em relação às oportunidades que essa tecnologia oferece, é a questão das grandes mudanças que aconteceram no comportamento dos consumidores, né? A primeira divisão que eu faço é ali de 1984, que você tem a introdução do computador pessoal possibilitada pela Apple, e o computador, o comportamento do consumidor, ele passou a se organizar ao redor do computador pessoal, né? Mais recentemente você teve a introdução das redes sociais, que também trouxeram uma mudança no comportamento do consumidor. Aí depois você teve, segunda metade dos anos 2000, você teve a introdução dos smartphones com aplicativos, outra mudança. E agora você tem essa grande mudança com podcast, com todos os produtos de áudio que você vê chegando no mercado e a computação ambiental. Então, a gente acredita que esse é o tamanho dessa revolução, uma coisa muito grande e que vai mudar. A gente está no início de algo que vai ser uma mudança no comportamento do consumidor. Um outro gráfico que eu acho legal falar e que sustenta parte do motivo pelo qual eu dou tanta atenção nessa tecnologia é a oportunidade que existe para nós brasileiros na exploração disso, né? Você já tem um mercado aí americano e inglês e australiano, enfim, que está muito voltado já para o early majority, nessa curva de introdução de tecnologia, que vai estar começando a se formar. A maioria das pessoas nos Estados Unidos, 33% das casas já tem um dispositivo ativado por voz. Então está começando a se formar nesses mercados a grande maioria de pessoas utilizando assistente de voz. No Brasil ainda muito no início, então com isso uma grande oportunidade para alcançar isso, tá? Então, agora eu queria dar uma pausa, que eu vou falar um pouco sobre algumas descobertas que a gente teve nesse processo. Eu já estou fazendo a aplicação de voz, a minha primeira foi em outubro de 2019. Foi 2 meses depois que a Amazon entrou no Brasil com a Alexa. E uma das coisas que vem evoluindo, eu queria compartilhar, trouxe para compartilhar com vocês, é meu entendimento sobre o que é preciso para entregar uma aplicação de voz de sucesso, né? Então, isso eu acho particularmente relevante de trazer para vocês. Por quê? Porque, para mim, eu tinha uma visão que era uma coisa monolítica. Se você vê lá o início da web, relativo àquela questão do webmaster, né, que era o cara que fazia tudo, front-end, back-end, banco de dados, era uma pessoa só, né? E aí, na medida que a gente foi evoluindo isso, nesses 2 anos, eu fui enxergando essas divisões que existem no aplicativo de voz, e eu consegui compor essa visão aqui de equipe, que eu acho que é muito legal compartilhar com vocês, tá? Que é o quê? Qual é a equipe típica que tá envolvida num desenvolvimento de uma aplicação de voz, tá? Então você tem um design conversacional. E o que é o design conversacional? É uma pessoa que consegue entender uma experiência de um usuário e transformar ela em uma conversa. Então é uma habilidade super específica e super relevante para esse contexto. Você tem o desenvolvedor, que ele vai desenvolver todo o processamento que se dá nessa conversa. Você tem o design sônico, que é a pessoa que cuida dos efeitos sonoros, trilha, narração, tudo que você vai precisar para poder utilizar o que essa mídia oferece de melhor. Então, se você tem um celular ou um notebook, você acessa uma homepage, você vai ver que é tudo otimizado para a tela, para o que você vê na tela. Agora, se você acessa um assistente de voz, tudo deve ser otimizado para o som. Então, é importante que você tenha um profissional que saiba trabalhar com som para poder construir uma aplicação de voz que seja profissional, assim, que tenha qualidade profissional.
Tá. Você tem um design gráfico, porque, como o Rubini falou, as aplicações de voz hoje estão cada vez mais multimodais, então é importante você também olhar para essa parte, né? Então, um designer que seja capaz tanto de construir coisas estáticas como coisas dinâmicas, né? Então, também o motion designer. Tem o design de conteúdo, como eu falei para vocês, a importância do conteúdo numa aplicação de voz. Então, você precisa ter uma pessoa que pense nesse conteúdo. Não é um conteúdo que você consegue trazer de um suporte, por exemplo, de uma página, de uma homepage, e trazer para o assistente de voz. Você precisa converter isso para uma conversa, né? Então, como é que eu pego, por exemplo, um livro e coloco ele numa forma de uma conversa? Como é que seria isso? Como é que eu pego um site institucional e coloco ele numa forma de uma conversa? O design de conteúdo, ele olha para isso. E você tem o marketing, que é a pessoa que cuida de como que essa aplicação de voz vai ser encontrada, né? A grande maioria dos assistentes de voz, das aplicações de voz, são acessadas por dispositivos que não têm suporte à tela. Então você tem uma dificuldade muito grande de saber o que fazer. Você não tem um suporte visual de ícone, que você pode... o ícone, ele dominou aí praticamente toda a interface gráfica do usuário, desde a década de 80 até agora, em relação à discoverability, né? Você tem o ícone é uma representação do que a aplicação faz. Então você consegue olhar e clicar. Na aplicação de voz não existe ícone. Então você tem que pensar em como que essa aplicação é encontrada. Então por isso que é fundamental a participação de um profissional de marketing em um projeto de assistente de voz. Então, isso fecha esse slide que eu queria falar. E aí eu trouxe, para quem nunca trabalhou com assistente de voz e está querendo muito mexer e tudo mais, aí eu trouxe a forma como eu iniciei nesse mercado, usando essa ferramenta que eu queria falar sobre ela para vocês, bem rapidamente. E para que é dedicado isso? Para quem que é dedicado isso? Né? Para pessoas que queiram construir uma aplicação de voz para ver o que o que precisa, e não precisa ter nem conhecimento de código, por exemplo. Então, eu trouxe aí essa ferramenta, VoiceFlow é a ferramenta que eu utilizo para fazer parte dos desenvolvimentos que eu faço, tanto pessoais quanto para clientes. Então, ela tem um fluxo de trabalho extremamente ágil, que você consegue desenvolver aplicações de voz aqui em literalmente minutos e publicá-las tanto em Amazon quanto em Google. É muito bacana porque você consegue desenvolver isso sem usar código, né? Então, uma pessoa que não tem acesso a código, ela consegue ainda assim desenvolver uma aplicação de voz. Então, eu acho que é uma coisa bem legal para olhar, para quem está começando e quer se aprofundar para ver se gosta, ver se vale a pena. É uma forma muito legal de começar, tá? Aí aqui eu dou mais uma pausa para trazer um case de uma aplicação que eu desenvolvi, por acaso foi a primeira aplicação que eu desenvolvi, como que se deu a evolução dela, tá? Que é o Escolha Sua Aventura. Escolha Sua Aventura foi um aplicativo de voz desenvolvido com base nas histórias interativas que eram publicadas pela editora Record na década de 80, em que você tinha uma narração e você ia para uma página de um livro, e a primeira coisa que eu pensei em implementar quando a Alexa chegou aqui no Brasil foi isso, né? Putz, a gente precisa de um referencial de narração interativa disponível na Alexa. Então foi o primeiro projeto que eu fiz, foi um projeto que eu fiz em VoiceFlow. Até hoje ele tá hospedado em VoiceFlow, desenvolvido em VoiceFlow, e está sendo portado agora, que a gente está indo para a versão 2.0 da engine desse jogo, ele está sendo portado para código, mas ainda hoje ele está em VoiceFlow, né? Então foi a minha primeira skill, e aí eu tive um duro aprendizado da necessidade do conteúdo. Porque não adianta nada você correr e publicar uma skill em uma semana se você não tem um planejamento para alimentar conteúdo. As pessoas que vão acessar uma aplicação de voz que não tem ícone, ela precisa lembrar dessa aplicação de voz, elas vão acessar essa aplicação constantemente. Então, para quem vai acessar constantemente, você tem que ter gatilhos, você tem que ter recompensas, você tem que ter gamificação, você tem que pensar em tudo isso, um conteúdo fresco para apresentar para elas. Se eu não tinha esse entendimento na época, o resultado foi o quê? Foi um ano
com apenas uma história. A história que eu tinha subido para poder fazer a skill, enfim, e provar para mim mesmo que eu conseguia lá atrás. E aí, o que eu fiz? Recentemente, eu peguei de novo a administração dessa... Priorizei a administração dessa skill, revitalizei ela com sound design, roteiristas. O Billy, que está aqui nessa call, ele escreveu 2 roteiros para essa aventura, que é o episódio 2 e o episódio 3. Eu recomendo vocês jogarem, são muito bons. Então, o que eu fiz? Eu revitalizei com sound designers e com roteiristas, e agora para 4 episódios, né? Então, fechei 4 episódios, aí a gente agora tem do episódio 1 ao 5, e, na verdade, episódio 1 ao 4, porque o episódio 1 eu refiz com o sound design. E aí agora a gente contratou 48 episódios para desenvolver a próxima geração aí dessas histórias que vão agora respeitar aí essa rotina semanal de inclusão de conteúdos. É a aposta que a gente faz, que as pessoas estão lá para poder visitar conteúdo que é relevante para elas, se divertir ou resolver problemas do dia a dia, mas que, de uma forma geral, elas sempre estão atrás de conteúdo fresco e de conteúdo novo, toda vez que elas vão interagir com o aplicativo de voz. Beleza? Era isso, pessoal. Alqueres, tá o áudio? Ah, ótimo. Alqueres, que excelente apresentação, cara, eu tinha certeza. Não vimos antes, é legal que a gente assiste em tempo real a tua palestra. Bem didática, assim, é legal, porque a gente está fazendo juntos, né, cara, esse trabalho de catequese do mercado, esse trabalho que já não é mais de formiguinha, né, então já são muitas formigas aí nesse mercado, construindo esse ecossistema, né, que não é fácil. Falei isso hoje, né, você deve concordar, a gente tem que ter a velocidade de um velocista e o fôlego de um maratonista queniano, né? Porque até o mercado pegar fogo, mas chegamos antes, está todo mundo sentado na janela, todo mundo escolheu o seu lugar e com certeza você é um deles, assim como o nosso parceiro, o próximo parceiro, que está tendo a honra de fechar, né, o New Voice Summit, o Billy, também que eu conheci aí, inclusive ele sabe, eu que fui atrás dele, o Billy Garcia, um cara legal pra caramba, uma cabeça bem... Com certeza vocês vão gostar da palestra dele, sem ver, eu já sei que vai ser uma palestra muito legal. O Billy, ele tem um projeto maior que ele vai explicar de games, um projeto de treinamento. Então, abre a vinheta do Billy Garcia e logo depois da vinheta entra o Billy ao vivo para fechar o New Voice Summit 2021. Por favor. New Voice Summit apresenta Billy Garcia, Voice User Interface Expert e Founder of Workshop Today. Grande Billy, tá você, a bola tá contigo, o show é teu. Então tá. Obrigado, Billy. Pessoal, boa tarde para quem está assistindo agora, e aí boa tarde, boa noite, bom dia, bom que se inventar, tudo é eterno na internet, né? O print dura e o vídeo também, o YouTube também. Assim, hoje eu vim falar um pouco sobre algumas mudanças que a vida me trouxe e como de uma experiência muito focada em projetos conversacionais com foco em business, como eu, de novo, fiz uma grande mudança na minha vida e estou migrando para o mercado de games. Então, tirando a minha esposa, que sempre compra comigo as brigas, eu disse assim, tá, vamos se mudar de cidade, agora eu vou ser chefe de cozinha, montar um restaurante. E ela vai. Ou, estamos em São Paulo, vamos se mudar para a praia, vamos para a Praia do Rosa, vamos montar um estúdio de games no meio do mato, e ela vai. Então, assim, eu vou compartilhar um pouco com vocês aqui, um pouco desse rolê todo, tá? Eu não vou ver vocês, mas eu tenho certeza que vai dar certo aqui. Uma guia. Share. Apresentar em full screen. Acredito que vocês estão vendo aí a minha tela carregando. Se puderem só me dar um ok em som aí, por favor. E agora já não estou mais vendo vocês.
Bom, eu vou acreditar que tá dando tudo certo. Eu fico, primeiro, assim, agradecer o evento, agradecer a galera toda por trás do Summit. Primeiro que é um prazer gigante estar aqui falando com essa audiência e com a galera, e mais ainda de, convenientemente, ser a última pessoa, porque quem me conhece sabe que eu fico falando um tanto assim. O que eu estou trazendo dessa vez? Um pouco de metodologia criativa, tá? Eu sou o Billy, eu trabalhei minha vida inteira com comunicação, assim, fui diretor de criação de uma série de agências numa série de lugares. Grande parte dessas agências pelo grupo internacional Publicis. Também sou formado em um monte de lugar, também não vem ao caso. Mas assim, eu sou obcecado por algumas coisas e tentar formatar o conhecimento que eu adquiro de maneira que eu possa transmitir ele. Sempre foi uma prioridade assim para mim. Então, de todas as coisas que eu me envolvo demais, eu tento criar artefatos que de alguma maneira facilitem o trabalho de quem vem trilhando logo após a mim. Então, assim, eu criei uma série de artefatos para uma série de empresas importantes no mercado, como um canvas para voz, um baralho de cartas que possibilita a criação de personas conversacionais em pouquíssimos minutos, e colado a isso, também todo um processo de método, né, que em alguns casos ele é uma proposta nova. Por exemplo, aqui nesse caso aqui específico, a criação dessa persona estava muito ligado aos micromomentos que o Google inclusive propôs como método, né, de quando as pessoas veem alguma coisa, quando elas querem conhecer um pouco mais, quando elas querem saber onde tem e quando elas querem de fato interagir com esse produto ou com esse serviço. Também, né, o reentendimento desse outro canvas conversacional que focava muito em negócio para um conversacional de voz. Então, assim, eu tenho um histórico obsessivo com transformar conhecimento adquirido em conhecimento compartilhável. Então, assim, e sempre muito focado em criar artefatos que possibilitassem o negócio acontecer. Todos esses canvas que eu mostrei agora, eles estão online, depois vocês podem me pedir. Eles estão muito orientados, como vamos pegar esse canvas aí mesmo. Ele está muito orientado a trazer entendimento por exemplo, para um comercial que não sabe o que perguntar na hora de um briefing com um cliente. Começa por onde? Perguntando o quê? Né? Tudo é muito novo. Então, esse é um canvas que se prestava, né, como artefato a facilitar esse trabalho, esse aculturamento. Então, quando o Davidson diz, né, e o João também, que o nosso trabalho também é um pouco de aculturar, eu sempre acreditei nisso. Então, ficou um pouco estranho, assim, nos últimos 18 meses, que eu, de novo, largasse toda essa perspectiva de negócio para me propor a criar, num curto espaço de tempo, e aí, agora falando alto, assim, parece tão pretensioso, mas os sonhos podem ser, né? A gente quer ser, somos 3 pessoas, o maior estúdio independente de jogos de voz do planeta. A gente tem trabalhado em parceria com o João, com a Yara, a gente cria, né, ele mesmo falou, e a gente criou alguns games da Yara, né? Ajudou em alguns, como Jurassic Park, como alguns jogos que, enfim, tiveram um sucesso tremendo. E aí, de novo, como foi quando eu voltei para o Brasil, e eu falei para minha esposa, cara, vamos montar um restaurante conceito, e ela foi, e agora eu fiz a mesma proposta, assim, cara, vamos se mudar para a Praia do Rosa, no meio do mato, perto do mar, e vamos criar um estúdio de voice games, porque tem tanta oportunidade e parece que pouca gente está vendo, e eu fico pensando assim, a gente tem um histórico e um filão, quer ver? O histórico é, qualquer pessoa que nasceu depois dos anos 80, basicamente conviveu com games a vida inteira. Deixa eu ver aqui. Desculpe o barulho, mas eu não sei tirar o som do telefone novo.
Deixa eu botar ele para lá. Então, existe uma oportunidade, que é um público que está habituado a jogos. Então, se você nasceu depois dos anos 80, você provavelmente interagiu com jogos desde da sua infância até a idade adulta, né? E a outra é que, e aí falando especificamente de Brasil, mas isso se repete no mundo inteiro, a gente tem um filão gigantesco de possibilidade com os casual gamers, né? A gente está falando no Brasil de um cenário de 120 milhões de pessoas que jogam, 70 milhões delas jogam diariamente jogos no seu celular. Então, assim, quem não é um hard gamer, que use plataformas e Xbox e PlayStation, essas pessoas, essa fatia de público, essa fatia etária, essa fatia comportamental, eles são um público muito provável de jogos de voz. E o fato é que o mercado ainda não descobriu o jogo de voz de $1 milhão. Então, assim, se por um lado a gente tem uma fatia etária que está muito, muito propensa a um novo estilo de game, a gente também tem um filão que já está habituado a isso. Então, quando as pessoas começam a dizer, putz, caralho, mano, você vai mudar de novo de carreira? Eu disse, um médio, porque na verdade eu tenho um histórico de criar jogos já na época do iPhone 1. A gente está falando aí de mais de década criando jogos. Alguns jogos para fora do Brasil, alguns jogos autorais, e aí, por que eu me proponho tanto a gente ser o estúdio mais criativo do mundo num curto prazo de tempo? Porque a gente é muito visual, a gente é capaz de criar jogos com até por uma experiência anterior, com uma jogabilidade, porque isso é uma regra, né? Eu tenho uma regra de como eu ensino o usuário, né, nesse onboard, como é a regra do jogo. Então, assim, todas essas coisas, isso de alguma maneira precisa ser ensinado para o jogador, né? E aí tem os ciclos, as premiações variáveis. Então, tudo, eu já venho criando jogos há muito tempo, até que chegue a criar coisas para Disney, até que tenha criado esses jogos aí para a Yara, para o projeto do João. A nova versão é um caso, é um ecossistema de voz da casa que você precisa escapar dela porque ela vai lhe matar. Então, um amigo lhe liga e a Alana, que é essa Alexa, começa a dar ordens pela casa. Então, assim, é um jogo que eu tenho 6 fins, mas só um deles você consegue sobreviver. E a experiência fica fechada por 24 horas se você morre durante. Então, assim, como explica isso, né? Então, o Bêbado Lobisomem também é um outro jogo que também se aproveita de uma técnica que a gente desenvolveu aqui, que é a gente escreve, e aí falando alto também parece uma estupidez, que a gente escreve um conto, a gente elenca um pedaço desse conto e transforma num jogo. Então, assim, esse era um conto de um bêbado que estava dentro de um pub, que não queria sair, um bêbado chato, e que depois que o pub fecha, ele tem que andar 2 quadras até o metrô. E você, na pele de alguém que ajuda esse usuário, precisa... corra, agora você se esconde atrás do muro, tá, para que o lobisomem não o pegue. Então, assim, o jogo todo consiste numa jornada de 2 quadras. E se você morrer, você fica preso. Então, assim, tem toda uma narrativa nova de como criar jogos, técnicas novas de como criar jogos. Esse aqui saiu pela Yara, a gente também criou toda a gamificação dele. Esse é um outro jogo que a gente está lançando também de tiro livre. Esse é um outro jogo que a gente já está praticamente com ele pronto. Ele é uma espécie de homenagem ao jornalismo investigativo criminal do Brasil. Então, eu tenho o Bill Jones, que é uma homenagem óbvia ao Gil Gomes, e que durante um jornal pinga-sangue, cada manchete é uma pequena história de interação. Então, a gente começa a ver esses jogos também curados e possibilitados por marcas, porque hoje o que acontece? A gente fala de games, mas muito pouco de adver games. Quando a gente pensa num jogo que está ligado a uma marca, eu vou pensar ou num jogo, com perdão da palavra, estúpido, ou um jogo que ou um espaço publicitário no meio do jogo, que é a coisa que as pessoas mais odeiam. Então, por que eu não posso lançar um jogo, por exemplo, para uma rádio ou para um canal de televisão que seja um curador de um jogo desse tipo? Então, assim,
aí volta para a obsessão de criar artefatos. Então, eu estou lançando, agora oficialmente, o primeiro canvas que a gente tem notícia para a criação de games de voz. Tá? Então, assim, ele é aberto, a gente teve a ajuda da Universidade do Rio de Janeiro para pensar em algumas coisas. Eu só vou passar rapidamente aqui por alguns pontos de requisitos que a gente questiona, né? Então, qual é a plataforma? O Google Assistant, é uma URA, é um WhatsApp, é o quê? O jogo vai acontecer aonde? Qual é o conceito desse jogo? Né? Eu preciso de shots curtos, eu preciso de tweets a respeito de como esse jogo acontece. Então, assim, o Canvas, na verdade, ele é um artefato. Eu acho ele fantástico porque ele consegue, dentro de uma única página, e a qualquer momento ser consultável a respeito de conceito, de funcionalidade, de todas as informações postas numa única página. Então, assim, a base de como a gente trabalha a gente preenche esse Canvas dentro do nosso Figma, que é a nossa ferramenta principal de trabalho aqui no estúdio. Então, eu preencho esse Canvas nem sempre vai ter todos os campos preenchidos, porque cada jogo é uma natureza de experiência. A gente busca informações visuais a respeito de tudo que possa nos cercar e que possa ser interessante ou pertinente ou relevante para criar essa experiência de jogo. E aí propriamente começamos a criar esse fluxo, e aí dividir os fluxos na medida que a gente entende, é a primeira vez do usuário, então eu preciso ter um onboarding que ensina a regra. Não, é a segunda vez do usuário, então para onde eu levo essa audiência? A jogabilidade, né? Existem níveis, capítulos, existem minigames. Então, assim, trazendo um caso de uso que eu e o João, inclusive, fizemos para a Disney, a gente criou uma estrutura de jogo e pequenos jogos que ficavam escondidos dentro desse jogo. Caminhos que eles existiam quando eu tinha duas escolhas, na verdade eu tinha uma terceira que não era citada, mas que servia como estratégia de conteúdo para influenciadores. Então, quando o Mickey chegava numa porta, por exemplo, o Mickey dizia, e aí, amiguinho, eu uso a chave roxa ou a chave dourada? Na verdade, eu tinha uma chave verde também, mas só esse meu influencer tinha essa informação. Então, no canal dele, ele dizia, naquele momento que o Mickey perguntar isso, aquilo você diz tal coisa. E ele entrava por uma outra porta. Então, essa jogabilidade, quando a gente está falando de jogo e pensando que o jogo pode ser um formato de marketing, eu posso pensar estrategicamente de maneira mais ampla, né? Então, a gente também elenca isso. O fluxo do jogo, né? Como é que acontece? Por exemplo, eu aposto demais, e aí eu testei com o meu sogro esses tempos, né? A gente começa a fazer os testes em casa, né? Esses mágicos de Oz e tal. E eu acredito que exista um fluxo de jogo que está muito mais ligado à redescoberta, por exemplo, das novelas radiofônicas, ou do hábito de ler um livro, ou daqueles RPGs que a gente jogava nos anos 90, porque 80 entregaria demais a minha idade, mas que a gente jogava nos anos 90, e que era uma literatura com escolha. E eu acho que a voz se presta muito para isso, mais até do que a escolha rápida. Enfim, né? A gente está explorando algumas coisas. Então, a gente começa a ver, enquanto fluxo, que eles contam uma história de quão longo é os tempos de intervalo entre as interações, e a gente começa a perceber que eles são muito parecidos. Então, a gente começou a pesquisar alguns outros fluxos, porque, na verdade, o estúdio é um lugar de estudo, né? Até combina, mas é a possibilidade de ser pago para estudar. Então, a gente começou a mapear, na verdade, a gente conseguiu mapear 17 tipos de fluxo para narrativa conversacional. Algumas que são infinitas, porque acabam no começo, outras que são lineares, outras que são modulares, outras que são interessantíssimas, como, por exemplo, uma que tem 3 começos ali, e ela tem 3 fins, mas ela se interliga, na verdade são histórias diferentes. Mas aí, por exemplo, eu sou um apaixonado por Garcia Marques. Essas histórias onde o usuário o personagem de um outro livro aparece no meio de uma história da qual ele originalmente não pertence. Controles, né? Como o usuário trafega por dentro do jogo.
os personagens, a descrição de personagens. Os personagens é uma coisa que a gente leva muito a sério aqui no estúdio. Então, assim, absolutamente todos os jogos que a gente cria um painel de referências junto com o Canvas e depois a gente imprime os personagens para que a gente tenha uma visão um pouco mais realista do que a gente está criando. Então, a gente pensa em cada personagem quase como uma propriedade intelectual, tá? A mesma coisa foi com o Jurassic Park, a gente também fez uma impressão digital para comemorar o jogo. Mecânicas e poderes, chefes e inimigos, universo do jogo, interfaces, invocation. Então, assim, a gente... de novo, né, não quero tomar o tempo todo da galera, vocês me procuram, esse aí é o meu e-mail, o LinkedIn está lá. Eu espero ter deixado vocês um pouco excitados com a ideia de criar jogos, mas vão por mim, não o façam, é uma grande roubada. E é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha... Eu não queria tomar muito tempo do papo, mas espero que tenha deixado vocês aí, pelo menos, curiosos com o que a gente está fazendo por aqui. Não, Billy, eu sou suspeitaço, né? Você sabe disso. Quando a gente fala sobre esse assunto, a gente vai longe e a tua criação e toda essa modelagem, né? Que a gente até participou já enquanto empresa, né? Dos teus cursos. Isso é importante, cara. É importante criar padrões, é importante, enfim, a gente começar a construir uma dinâmica. Tá aí para ser construída, cara. E exatamente, hands-on, meter e fazer. Eu acho incrível isso, acho que a gente está numa fase da vida que exatamente é aproveitar o espaço que nos dão e preencher esse espaço. E parabéns, acho que tem 3 figuras aí que estão fazendo esse papel de maneira quase que complementares. Isso é muito importante para o mercado brasileiro e, mais legal, pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, eu levo isso como lema para a minha vida. Então, é isso aí. Queremos ser a maior empresa global de games. Queremos ser a maior plataforma. É isso aí. Temos que buscar esse sonho e estamos juntos, cara. Estamos juntasso, vocês sabem disso. Agora, o painel final que a gente tinha que está exatamente debatendo isso. Eu vou dar uma provocada aqui em vocês. Até legal, eu vi aqui um amigo comum, né, que trabalha com o Billy e com o João, acabou de botar aqui o Conrado, mandando um abraço para todo mundo, voando, um abraço para o Conrado é um parceiro de muitos anos, também é um dos parceiros, inclusive, né, um dos caras que tem ajudado a empurrar esse mercado, de fato, inclusive tinha que estar aqui com a gente, conversando, um erro nosso até não estar o Conrado aqui, mas um abração, Conrado. E aí eu queria provocar vocês um pouco, assim, na verdade eu queria uma provocação geral. Começando aí, Rubini, a gente sabe efetivamente da plataforma, desse movimento aí de software as a service, falou um pouco de estratégia, né? Falou pouco de estratégia, até porque eu sei que não é a tua pegada, estratégia é um cara de tecnologia. Mas quando está falando do B-Voice, vocês estão falando mais de ter um foco para grandes empresas ou para desenvolvedores hoje, com esses 900 mil desenvolvedores que estão no mercado, dados da Amazon aí, eu acho que qualquer deve saber desse número, no Alexa deles divulgaram, são 900 mil devs. Qual é a pegada para a gente poder saber, né, quem é que vai fazer o trial do B-Voice, quem você quer fazer o onboard nesse primeiro momento, que tipo de empresa? Bem, Daniel, ótima pergunta. Na verdade, a nossa intenção com a criação do B-Voice foi atender o público do desenvolvedor que criou a sua skill, a sua action, e hoje tem a dificuldade de medi-la. É óbvio que a gente está falando de uma ferramenta que a gente hoje mede dados bem robustos das actions que nós já criamos, mas a gente tem a intenção hoje de trazer para dentro esse desenvolvedor, que seja como alguém que prestou o serviço e entregou uma action ou publicou uma skill para alguém, para uma empresa, para uma marca e quer agregar o valor nessa entrega final com a medição dos resultados, como o João falou, os projetos de voz têm uma natureza de serem de longo prazo, você não faz, é diferente de um site que você faz e entrega, está aqui, está pronto, está no ar, né, tem quem somos e é o suficiente. Os projetos de voz são de longo prazo, então você precisa de algum tempo para você fazer uma medição, para você entender
como é que está o comportamento dos teus usuários, enfim, até para você poder contornar algumas coisas, enfim, aprender com isso. Então, a nossa intenção é trazer para dentro os desenvolvedores, a PME, pessoas que têm uma empresa e já estão embarcando aí com o seu negócio no mundo da voz, querem saber o que esses usuários, né, o que essas pessoas estão fazendo dentro da sua skill, dentro da sua action. Então, essa é a nossa intenção com o BeVoice. João, eu queria até fazer uma pergunta para o João e para o Billy, essa provocada boa, que tenho certeza que eles têm na ponta da língua. Não sei se vocês tiveram a oportunidade, a gente trouxe aí o Jefferson, né, Valadares, lá da Doppio, para falar um pouquinho da estratégia dele, né? Ele tá lá na Europa, né? Um cara que veio da indústria de mobile game, eu tenho amigos em comum, esse é um pouco do track record do cara, tá realmente há algum tempo, bastante tempo, inclusive, na indústria de mobile game, que é uma indústria que eu praticamente vi nascer, né? Como trabalhei em operadora. E uma das coisas que no final do dia, claro que hoje eu estou falando de caso de uso, mas é pensar um pouco da estratégia de monetização, né? Eu sei que, João, você tem uma visão aí de publicidade, eu senti que o próprio Google e a Amazon, nas perguntas que eu fiz de publicidade, eles meio que saíram pelo lado, não deixaram muito claro como pretendem, né, na questão da publicidade. Como é que vocês dois veem, assim, no final do dia, a conta tem que ser paga, né? Alguém tem que pagar a conta. Como é que monetiza essa história? A gente monetiza como? Ou como é que vocês estão vendo como tornar, pelo menos, um caminho de gerar receita com os voice games? Começar pelo João aí. Obrigado, Daniel, pela pergunta. Acho que é uma pergunta extremamente relevante, importante. Acredito que tem muita gente que não está migrando do mundo de mobile para o mundo de voz porque não sabe como é que vai pôr feijão na mesa, né? Então, porque não está muito claro essas regras de monetização. E acredito também que era assim em 2007 e o negócio foi resolvido, né? Foi resolvido mal e porcamente, porque hoje você tem um sistema de distribuição de ads que é extremamente interruptivo. Você está jogando e aí vem o banner em cima e você tem que ver ele por 15 segundos e todo mundo que eu conheço está esperando para clicar o finish. Então, assim, esse é o cigarro da nossa época agora, né? É o novo cigarro, né? É o Ads no aplicativo de celular. Então é uma coisa horrorosa, uma implementação horrorosa, uma solução horrorosa. E como é que eu gosto de pensar que vai ser agora para aplicativos de voz, tá? Vai ser um outro tipo de coisa. Você vai, em vez de você remunerar, tirando dinheiro de empresas que queiram se prestar a distribuir anúncio nesse tipo de experiência, você vai remunerar a atenção do usuário. Tá? E como é que você remunera a atenção do usuário? Pagando para ele jogar. Então, a gente já vê modelos sendo explorados com cripto em relação a isso, né? No X Infinity, tem um outro jogo de Ethereum agora. Mas, enfim, você vê modelos de P2E que já estão acontecendo, remunerando a atenção dos usuários, e eu acredito muito a gente está explorando esse tipo de coisa. Numa das linhas de trabalho nossa de pesquisa, a gente está explorando como utilizar cripto e a gente acredita que é para essa direção que a indústria vai, porque ninguém vai aceitar ser interrompido em aplicação de voz como é interrompido em celular. Se é desesperador para celular, imagina para aplicação de voz, que é um negócio mais íntimo e que está dentro do seu ouvido, né? Ninguém vai aceitar esse tipo de coisa. Experiências recentes demonstram isso, né? Recentemente o Question of the Day tentou implementar isso, um advertisement, e teve um backlash. Então, seguido por outras empresas que também tentaram implementar e teve backlash. São coisas necessárias no mercado que está em exploração, mas o que eu estou vendo é que, e assim, são empresas muito corajosas de protagonizar essa exploração, né? Mas a gente está vendo que esses resultados estão sendo infrutíferos, que as pessoas rejeitam esse tipo de advertising. Então, eu acredito que vai para essa coisa de um shift mesmo no que é advertising e no que você remunera. Então, acho que a remuneração vai passar a ser feita
para a atenção das pessoas você vai tirar da equação, você vai tirar o anunciante. Então você vai ter isso todo focado aí nesse ambiente de transferência de valor e de geração de unicidade digital, né, de coisas, de ativos digitais únicos, enfim, eu acho que é nessa direção que vai acontecer e é isso que a gente está explorando aqui. Billy, vou expandir para você, só queria te expandir também na experiência. Você que é um cara que tem essa pegada, né, da experiência do usuário, da experiência, da jornada mesmo, do início ao fim, dentro da tua aplicação. Você se conhece bem, a gente já discutiu bastante. Como é que você vê essa história, assim? Inclusive o Alqueires falou dessa interrupção, o modelo está aberto, está até para ser criado, ninguém achou o modelo ainda. Qual é a percepção? Eu acho que tem muitos jeitos de ganhar grana, já hoje, tá? Porque a monetização é o pensamento padrão, né? Assim, eu vou botar aqui, vou ganhar porque a pessoa compra conteúdo. Mas na prática, assim, é uma dor fazer. Por exemplo, a gente pensa em advergame porque a gente cria um jogo em cima de um caso de uso. Como eu venho de agência, né? Eu tive agência digital, a gente criou uma agência digital que originalmente foi criada para atender a conta do Hermes e Renato. Assim, eu estou habituado a vida inteira a trabalhar sem grana. Tá? Então, assim, ponto 1, a minha situação é muito diferente da de todos os outros daqui. Porque eu tenho um emprego, para mim, eu não preciso grana de jogo, eu faço pela arte. Eu estou apostando ali na frente, porque eu acho que se eu tiver um trabalho robusto, eu vou para onde eu acho que a gente vai, que é televisão. Né? Jogos para dentro da TV a partir da voz. Ponto 1. Acredito demais. Eu trabalhei durante um tempo na indústria pornográfica adulta, tá? Por exemplo, hoje a gente tem uma galera que creators... Como ator, Billy? Oi? Não, eu vendia filme pornográfico. Ele perguntou se tu atuava também. Teve uma época que eu ia montar uma empresa de tatuagem e eu também já fui pintor de prancha de surf, chefe de cozinha. Mas o ponto é o quê? O que eu acho? Por exemplo, pega um caso aí dessas meninas que estão hoje no OnlyFans. Tem um canal ali onde eu compro conteúdo e que eu já tenho um público que está educado a comprar conteúdo, e a voz ela tem uma coisa que é muito imersiva, porque ela é um conteúdo relevante. Então, assim, isso é um ponto de vender conteúdo. O outro é de criar a aplicação já vendendo para alguém, como um jogo de fato, um advergame. Vou bater lá nas americanas que compraram o Hortifruti e dizer, cara, vamos fazer um joguinho da Fazendinha? Ser só o curador. Só que se a pessoa plantar um monte de alface, ela ganha voucher para comprar alface mais barato. Claro que eu estou sendo infantil aqui, de criar alguma coisa que é uma lógica banal e rasa, mas vocês entenderam onde eu quero chegar. Um outro ponto que eu acho que é muito relevante é o NFT. Tá? Essa semana eu conversei com uma galera que está interessada em gamificar experiências onde o NFT seja o digital good do fim. Assim, tem muito... Cara, como não existe, dá para fazer tudo. Sacou? Mas o meu caso é um caso muito específico, porque para mim eu já sou pago de outro lado para que eu possa exercer tempo para fazer um trabalho que o tempo de alguém que vive disso não permite. Então a gente está entregando conceitos criativos, visuais, narrativas que vão além do que se viu. Desculpe dizer. Não, ótimo, isso é legal. E essa provocação é boa, porque se tem muita coisa para fazer e muitos caminhos para seguir, né? A gente está com um papel em branco para construir o que tiver que ser construído, né? Tem formatos que já foram testados e são pertinentes. Por exemplo, para o público adulto, 50 anos mais, pega aí, ele é um público que pode usar isso aqui para jogar. Mas a dinâmica desse jogo é diferente. Então, assim, tem formatos de jogo, narrativas de jogo, ritmos de jogo, como o livro que o cara fica parado ali 15 minutos, sei, não, eu quero por aqui. É uma literatura interativa. Então, tem tudo a se explorar. Isso que eu acho que é muito legal do que a gente está fazendo. Essa coisa que você falou da criptomoeda, Alqueires, você acha que as plataformas mainstream são donas, né, no final do dia,
do cliente, é inegável. Porque eu lembro quando eu criei minha agência de social, que eu nem tenho ela mais, em 2008, para falar a verdade, muita gente falava, não, quando eu criar a minha fanbase no Facebook, eu falei, cara, você não está querendo porcaria nenhuma, tu não é dono da fanbase. O dono chama Mark Zuckerberg, o dia que ele resolver. Isso parece bizarrice, tá? Não, mas eu tenho 1 milhão de fãs, tá bom, mas ele pode cobrar para você falar com ele. Não, isso não vai acontecer. Bom, não sei nem dizer que a história mostrou, né? Eu não vou falar o nome da empresa, mas o Rubini vai lembrar, uma empresa gigante, e quem me falou foi o CEO na arrogância de CEO. Falei, beleza, não sou ninguém, só sou uma agência, seu fornecedor, você, né? Aquele poder do cartão. Eu calo a minha boca, mas fica com essa mensagem aí. Um dia eu encontrei com ele e falou, pô, cara, não é que aconteceu isso? Então, pergunta que eu te faço, você acha... claro que eu não vou falar de pegadinha de Google e Amazon, porque não é isso que eu estou falando, mas eles são donos da plataforma no final do dia. Você acha que essa coisa... Eu tenho ouvido falar, muita gente me falou, inclusive em conversas que a gente teve com o pessoal que está lá no Silicon Valley, eles estavam falando isso. Não, vamos embora, Ethereum, tá, mas e aí? E será que a Amazon vai deixar? O Google vai... Como é que você vê isso, cara? Eles não me responderam. Assim, Ficou recentemente... tipo... ninguém me respondeu. A pergunta é ótima, cara. Pergunta é ótima. Pergunta é ótima e acho que endereça a pergunta... Acho que o bom entrevistador, ele pensa numa pergunta que vai atender a maior quantidade de pessoas. Acho que a maior quantidade de pessoas está pensando nisso também, né? Tipo, cara, e aí? Você acha que os caras vão ficar de braço cruzado olhando, né? O ponto é o seguinte, cara. O ponto é que a Apple acabou de perder um processo para criadora do Fortnite, porque tirou o game lá da loja, né? Então foi decidido que eles não poderiam arbitrar, que não poderiam oferecer ISP por fora. Então tem um movimento aí de que isso está se tornando uma coisa que está se tornando um tabu. Então é tudo aposta, tudo exploração, mas são pequenos sinais que você recebe que são respiros de ar puro aí dentro desse ambiente que a gente tenta criar, né? Então, esse último respiro para o cripto, e acho que beneficia toda a indústria de games, né? Beneficia a indústria de games como um todo, é de que, cara, porra, teve esse como é que chama isso? Negócio de um termo jurídico, não deveria estar tentando lembrar. Mas é essa coisa prévia que aconteceu, que puta, a Apple foi determinado que ela não poderia proibir a Epic de fazer a distribuição do conteúdo de jogo pela plataforma própria deles. Então, eu acredito que a gente vai caminhar para um modelo onde seja aceito esse tipo de coisa, entendeu? Então, que os jogos sejam proprietários dos seus sistemas de monetização, né? Eu acho que é a mesma coisa que um jornal, você vai veicular um anúncio num jornal e o dono do jornal querer ganhar um percentual em cima do seu... Em vez de cobrar para você o anúncio, né? Ele querer ganhar um percentual em cima da quantidade de negócio que você gera com aquele anúncio. Então, eu não sei. Realmente eu não tenho resposta para isso. O que eu sei é que teve uma sinalização do mercado de que é possível que isso seja revisto. Tem um caso aí, não sei se vocês ouviram falar, que são amigos nossos, né? Os caras foram bem, fizeram um exit bem sucedido. Uma empresa chamada M-Labs, não sei se vocês conhecem. A M-Labs, ela há 2 meses, há 2 meses, o Rafael Kiso, lá, o Caio, são amigos nossos. Eles agora fazem parte do grupo Stone, né? E o que eles fazem, né? Eles são uma plataforma para PME, tem 250 mil clientes, basicamente no Brasil e América Latina, onde eles infringiram e eles admitem isso, infringiram um termo de uso do Instagram em que você botava a sua senha e seu login no sistema dele, e eles perderam, cara. Eu vi uma carta no LinkedIn do CEO da M-Labs desesperado. Exatamente, é o Rafael Kiso e o Caio Rigold. Cara, então assim, é disso que a gente está falando um pouco, entendeu? Olha bem, um negócio que fatura, acho que 40 pratas ano, um negocinho de 40, 50 milhões de reais, cara, ficou a ponto de deixar de existir por uma decisão
de um gerente. Eu não estou eu aqui julgando, entendeu? Eu só estou falando assim, a gente como está formando o mercado, e a gente já está velho que eu digo assim, já experiente, esse tipo de discussão, eu acho que no alto nível, que eu quero trazer para cá, entendeu? Porque é esse tipo de coisa que vale a pena de discutir. Tá falando do B-Voice ali, cara, toma muito cuidado com o termo de uso. Então os caras banem a gente, quando banirem a gente, amigo, um legal contra qualquer Big Tech, amigo, entrega a tua empresa. Entendeu? Não fecha a conta. Eu acho que no meio momento a gente está tentando resolver um problema, né? Que é um problema do discoverability, um problema de advertising. Então, eu acho que a gente está colaborando mais do que competindo, né? Então, eu acho que não tem... eu acho que é nesse sentido também. Tudo que eu faço e que vocês fazem e que, enfim, o Billy faz e as empresas que estão desbravando esse mercado, elas estão trabalhando junto com essas empresas grandes, né? Então, aí realmente tem coisa que é terreno que não está explorado e a gente tem que ver, a gente só vai ver explorando, né? Então, acho que a parte excitante ou empolgante, para não falar o termo errado, a parte empolgante desse trabalho de pesquisa é isso também, é saber o que pode e o que não pode, né? E só tem uma forma, às vezes só tem uma forma de saber isso, né? Que é fazendo. Então... Cara, eu vou, não sei se o Rubini quer falar uma coisa, mas eu vou dizer uma coisa. Eu tô apanhando aqui desse lado, vou ser sincero. Aqui é cachaça, foi aquilo que o Billy falou. Aqui a gente fica horas falando, porque a gente não estamos trabalhando, né? Tá falando algo que a gente gosta, mas tô apanhando aqui para ter que fechar, porque ultrapassamos muito o horário. Eu queria pedir para vocês, já que tem esse tempinho, cara, eu queria deixar vocês à vontade para cada um falar aí, começar pelo Rubini, a consideração final, por favor, do mercado. Eu acho que o mercado 21 está sendo bem legal, acho que 22 vai ser muito mais legal, não tenho dúvida disso. Acho que as perspectivas nossas, todos nós, são incríveis. E, enfim, queria deixar aberto para vocês fazerem as suas considerações finais. Rubini, começa aí, cara. Legal. João, primeiro, claro que eu lembro da nossa conversa lá de 2019, você falou logo no começo, depois eu esqueci de mencionar, mas lembro sim, a gente conversando bastante sobre como começar nisso tudo, enfim. Mas deixar uma breve mensagem aí para a turma que está assistindo, sejam vocês representantes de grandes marcas ou curiosos querendo entrar aí no universo da voz. Eu acho que, de fato, a gente hoje tem um ecossistema muito robusto, a gente já conseguiu avançar em 2 anos, né? Como o João disse, em 2 anos a gente avançou bastante, tanto a Alexa quanto o Google, enfim. E hoje a gente tem uma facilidade de criação de actions, skills, o mercado está ávido aí por bons conteúdos, como disse o Billy. Então, eu me coloco à disposição, canais como o New Voice, eventos como esse, um summit de um dia inteiro falando sobre diversos assuntos, com nomes tão fortes quanto o Google, Amazon, Mercedes, enfim, trazendo cases e a gente aqui debatendo, pensando um pouquinho no futuro. É um barato poder fazer parte disso tudo. Como vocês bem disseram, isso não é trabalho, isso é um prazer, isso é algo que eu curto muito, gosto bastante, estou à disposição, quero mais uma vez me colocar à disposição aí, quem tiver curiosidade, enfim, o que precisar, a gente está aqui para fomentar esse mercado mesmo, fazer acontecer juntos aí, porque mais do que trabalhar nisso, a gente vive nisso, eu acredito muito nisso, então fico à disposição mais uma vez aí. Obrigado, Daniel, obrigado, Júlio, obrigado por toda a equipe aí, que eu sei que por trás dos bastidores tem uma turma grande aí, e eu sei que o evento vai ecoar aí no YouTube, e eu queria me colocar aí à disposição para quem precisar. Obrigado aí mais uma vez. A bola está contigo aí. Muito obrigado, primeiramente, Júlio, pelo convite de participar. E, Daniel, agradecimento a você por ter aberto o caminho aí. Eu estou cortando mato, certamente você passou com facão antes, então eu estou recortando o mato que foi cortado por você. Já posso cortar com tesoura, não preciso cortar com facão, então agradecer aí por todo o investimento de tempo e de capital humano e não humano que você faz, né, para desbravar esse
mercado. Isso abre muito caminho para empresas pequenas como a minha poder conseguir existir, né? Então, muito obrigado por isso. E obrigado, Rubini, por compartilhar os cases aí da Binext, realmente muito interessante. Obrigado, Billy, também por ter participado e deixar aí o merchan para vocês jogarem o Escolha Sua Aventura e se divertirem aí com histórias interativas na Alexa. Agradecer demais aí a todos a oportunidade de estar compartilhando aqui com vocês essa live. Valeu, cara. Obrigado. Billy, queria te ouvir aí, tuas considerações finais. Primeiro, cara, fazendo, assim, não raramente o João se antecipa e fala coisas que eu teria falado, assim, a gente tem uma amizade muito grande, eu acho até em função disso, mas bastante obrigado por ter baixado o mato para a gente passar agora, tá? Faz bastante diferença para a gente, que está agora experimentando algumas coisas que talvez se não tivesse aí vocês passado um pouco na frente com o facão, a gente não conseguisse superar com a facilidade que hoje a gente tem. Uma outra coisa, e aí também aproveitar, porque eu estou falando no evento, provavelmente no evento mais importante do Brasil, aí né, do nosso mercado, do nosso segmento, e deixar aí para a galera que vai ter uma oficina, eu dou oficinas, né, então vai ter agora, mês que vem, provavelmente uma oficina nova de jogos para voz. É uma oficina com foco criativo, assim, para a galera realmente pirar. Quem quiser... Oi? Tem o meu site, mas eu vou dar a dica melhor que essa. Se alguém tiver pilhadão a participar da oficina, aí eu tenho um grupo de WhatsApp que a gente faz tudo ali pelo grupo mesmo, tá? E aí o WhatsApp é esse aqui, ó. Eu vou falar para facilitar. 969180498. 969180498. Ele tá voltando. Outra tela aqui cortou ele. Pronto, voltou. Volta. Pô, cair no final não dá, né? Não dá. Tomar os 49 do segundo tempo. Mas só queria dizer o seguinte, vocês fazem um trabalho, eu queria que ficasse gravado aqui, porque isso vai ficar muito, muito importante, senão, sinceramente, pô, a gente chamou vocês tinha certeza que vocês iam agradecer o evento, como fizeram, tá? Vocês todos. Obrigado pelo tempo mesmo, pelo que vocês estão feito, pelo que nós juntos estamos construindo. Tenho certeza que daqui a 2, 3 anos a gente vai olhar para trás e falar, cara, puta, valeu a pena. Porque isso que vale, entendeu? Vale essa história que a gente está construindo juntos, construindo o mercado, cada um indo para um caminho. Acredito muito em colaboração, tá? Muito, acho que é isso. Sabe, o mundo sempre foi muito competitivo. E talvez nós tenhamos sido muito competitivos. Até, cara, hoje eu estou muito mais numa de vamos colaborar, vamos embora, vamos construir. Cara, todo mundo sai ganhando, tem todo mundo que ri, né? É um pouco aquela do Tropa de Elite, né? Vamos rir para me fazer rir, aquela história do faz-me rir. Eu acredito muito nisso, vamos construir isso juntos. Então, é com esse recado mesmo que eu queria fechar o evento com essa galera aqui. Quem está aí ouvindo a gente, saiba que esses caras estão construindo um mercado de voz no Brasil, empurrando o mercado. A gente vai voltar com os talks semanais. Fatalmente o Billy vai estar com a gente de novo, e com muito mais tempo, o Alqueres, o Rubini. Vamos lançar o New Voice Labs para o mercado consumidor, aí foco em casa inteligente. Em breve vai estar no ar, fizemos um estúdio aqui no escritório, então vamos ter bastante novidade e, evidentemente, estaremos de novo ano que vem, em 2022, em mais um New Voice Summit. Obrigado pela presença de todos, obrigado, galera, por ter feito esse evento, foi muito legal e vamos construir o mercado juntos, vamos continuar desenvolvendo. Abração para todos, valeu, tá? Valeu, gente. Nos vemos, gente. Até a próxima edição. Valeu, Júlio. Valeu, Daniel. Cumprimos a maratona aí com conteúdo que acho produtivo para o mercado, né? Ajudando aí a criar essa cultura, a fomentar essa cultura que é tão necessária para desenvolver uma indústria, principalmente nova, né? Como é a indústria da voz. Até logo, gente. Um abraço. Nos vemos ano que vem. Obrigado por assistir ao New Voice Summit. Até a próxima!
Não consegue lembrar o nome daquela música? Dá seus Google.